Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre síncope e crise convulsiva, tá? Desmaio e convulsão, ok? Como é que nós vamos atender? O que a gente vai fazer? A questão de primeiros socorros, né? É claro que aqui depende muitas vezes de medicação. Então, a gente vai dar um suporte para esse paciente, né? Até o suporte avançado chegar, ok? Mas primeiro vamos lá, vamos ver uma questão aqui. A questão de síncope, né? Gente, a síncope nada mais é do que o famoso desmaio, tá? Ou perda da consciência, né? Algum desequilíbrio que esse paciente possa ter, tá? Existe uma série de motivos para o paciente desmaiar, tá? Alguns são graves e outros mais simples. Por exemplo, o paciente pode estar desmaiando justamente por causa de uma dor muito forte que ele está sentindo. O paciente pode desmaiar por causa do calor, né? O paciente pode desmaiar por causa de susto. O paciente pode ter uma série de motivos para esse paciente desmaiar, para essa nossa vítima estar perdendo a consciência, tá? Pode ser mais questão física ou pode ser questão emocional também, tá? Síncopes relacionadas a doenças, como, por exemplo, a questão da hipoglicemia, né? A gente atende muito em academia, muitas vezes, né? O pessoal acaba fazendo um esforço exagerado ali no seu treinamento e não se alimentou de forma adequada. Quer dizer, a glicose do paciente foi lá embaixo. Resultado, desmaio, tá? Então, são vários motivos, alguns mais graves, outros mais simples, ok? O desmaio ou a síncope, pessoal, é apenas um sintoma clínico. Então, ele não é necessariamente, né, uma doença, né? Vai ter a queda da vítima, tá? Então, essa é a observação que a gente precisa saber, né? O desmaio, a paciente pode cair. E quando ele cai, principalmente o paciente idoso, pessoal, eventualmente ele pode fazer uma lesão, tá? Quando ele cai ali, ele pode bater a cabeça em algum lugar. Às vezes o paciente jovem também, se cai no banheiro, ou se cai em algum lugar que tem um anteparo, por exemplo, uma mesa, alguma coisa, ele pode bater a cabeça na mesa. Então, o paciente clínico, de uma hora para outra, pode se tornar um paciente de trauma, tá? Então, essa é a observação que vocês têm que fazer também, tá? Em geral, eles podem bater tórax, eles podem bater crânio ou eles podem bater face quando estão desmaiando. Cuidado especial, né, gente, para as pessoas aí que estão passando mal nos carros, né? A gente está vendo bastante. Não tentem chegar no hospital sozinhos e dirigindo quando vocês estão passando mal, gente. Não façam isso, tá? O ideal é chamar serviço de emergência ou chamar um vizinho, chamar um terceiro, alguém que possa levar vocês para o hospital, né? Não tentar chegar no hospital sozinho, porque a tendência é vocês passarem mal e baterem os carros, tá? Isso é uma consideração que até o Corpo de Bombeiros está pedindo, né, gente? Tá? Sinais e sintomas, né, daquele paciente que está passando mal, né, tá perdendo a consciência, provavelmente é a questão de síncope, né, a questão de desmaio. Tem gente que chama de lipotimia também, tá? O que acontece, pessoal? Escurecimento da visão, não enxerga mais nada. Então, vocês concordam comigo que também não adianta querer tentar dirigir, né? A questão da transpiração abundante, em geral, é suor frio. A questão da palidez, né? Esse paciente fica lá hipocorado, né? Você vê que o paciente está desmaiando, efetivamente, né? Respiração inadequada, e aqui também, pessoal, uma observação, tá? Bem interessante para vocês. Quando o paciente está em pré-síncope, que a gente chama, ou seja, está quase desmaiando, você não consegue pegar pulso periférico. Tá? Por quê? Porque a pressão já está baixando, né? Então, esse paciente vai desmaiar efetivamente, você sabe que esse paciente está efetivamente passando mal, tá? Olha lá, pessoal, a síncope vasovagal é a mais comum de todas, a síncope vasogênica. Ela pode acontecer por qualquer motivo, tá? Mas é basicamente queda da pressão, tá? Você faz lá, o nervo vago é um nervo enorme que a gente tem dentro do corpo, tá? E ele acaba fazendo dificuldade circulatória, né? A hora que ele está fazendo essa síncope vasogênica, tá? Vai acontecer que o cérebro vai receber menos oxigênio. Tá? Então, a tendência dele é desligar mesmo. Tá? Ele manda sinais, né? O cérebro manda sinais para o corpo para fazer vasoconstrição. Por quê? Porque ele quer todo o sangue para ele. Tá? Consequentemente, você faz queda de pressão. E o paciente desmaia. Ok? É a mais comum, né? Então, olha ali, ó. Uma questão de uma imagenzinha, só para vocês terem uma ideia da vasoconstrição, né? Vasoconstrição, pessoal, nada mais é do que a diminuição do calibre do vaso, né? Ou seja, o vaso fica bem estreitinho e não passa tanto sangue quanto o necessário, ok? Então, a síncope, pessoal. Causas mais comuns, né? Dessa questão de síncope. A questão do vômito, né?
está perdendo muito líquido. O paciente, quando está vomitando muito, ele perde muito líquido. Alterações emocionais, aquilo que a gente falou. O paciente pode estar passando por uma situação muito grave, uma questão de luto, né? Desconforto térmico. Tem gente que desmaia por causa do calor, né? Nós mesmos temos que prestar bastante atenção nos treinamentos aí, porque se está um dia muito quente, aí 32, 33 graus, o paciente acaba, o próprio aluno, né, acaba se tornando um paciente, né? Uso de substâncias entorpecentes, né? Problemas cardiovasculares ou neurológicos, né? Às vezes o paciente já tem um problema de base, isso deixa ele aí até um pouco mais sensível em relação a essas situações. Paciente que já tem hipotensão, tá? Tem paciente que tem queda de pressão constantemente. Tá? E daí cabe uma avaliação neurológica e cardiológica, né, para ver o que está acontecendo, né? O jejum prolongado, que pode provocar hipoglicemia, né? Dores fortes, então naquela escalazinha de dor lá, que é a escala numérica, você tem a escala numérica e você tem a escala visual, né? Na escala numérica, pessoal, de 9 a 10 de dor, e você vê que o paciente está bem hipocorado, né? Está bem abatido, você sabe que existe a possibilidade desse paciente desmaiar, né? E práticas físicas prolongadas, gente. Às vezes a gente vê o pessoal na academia fazendo uso excessivo dos pesos ali, né? Tá? Você percebe, gente, é demais para a pessoa, tá? Porque você tem que fazer o cálculo ali. Não é todo mundo que pode carregar 150, 180 quilos, não é assim, né? A gente tem que fazer os cálculos ali e tem que ver, conforme o seu biotipo, quanto de peso você pode levantar, né? Tá? Os primeiros socorros, né, pessoal? Afastar a vítima de locais perigosos, veja onde ela desmaiou. Né? E é isso que a gente contesta em relação à hipoglicemia e a questão da hipotensão, né? Que o pessoal às vezes não dá a devida atenção, né? Acha que é uma coisa simples. Ela até é, tá? Ela até pode ser resolvida de forma adequada. Agora a gente tem que ver aonde esse paciente está desmaiando, né? Que é o problema que a gente tem nos carros, né? No trânsito. Nós temos vários motoristas alegando mal súbito, e pode até ser, tá? Aí você tem que ver aquela situação, né, gente? Aonde essa pessoa desmaiou. No carro, infelizmente, ela pode provocar um acidente, tá? Deitá-lo de barriga para cima, no caso do decúbito dorsal, elevar as pernas, pessoal. Aqui tem algumas recomendações de quando elevar e quando não elevar, e não elevar muito. Máximo que você vai elevar é 30 graus. Por quê? Porque 45 graus, gente, já está contraindicado pelas novas atualizações ali. Por quê? Porque se o paciente, por exemplo, tem um abdômen protuso, se ele é um pouquinho mais obeso, você já corta a circulação das pernas pela própria anatomia, né? O retorno venoso que você espera já não é mais tão grande, tá? Manter o ambiente arejado, né? Não deixar esse monte de gente em cima do paciente, né? Ah, eu quero ver, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, gente, esse paciente precisa de oxigênio, tá? Após o retorno da consciência, pessoal, 10 a 15 minutos sentado. Se o paciente quiser levantar, tudo bem, tá? Ele pode sentar, tá? Não deixe o paciente levantar de cara, porque como ele fica bastante com tontura, né? Ele fica um pouquinho confuso e com tontura, ele pode cair de novo. Então, você vai deixar esse paciente de 10 a 15 minutos sentado. E, gente, sempre vai levar esse paciente para atendimento médico. Tá? Porque a gente precisa saber efetivamente o que aconteceu. Se o médico lá disser, beleza, foi um desmaio por alguma causa que não seja tão grave, ok, mas isso quem vai dizer é o médico. Tá? Nós temos ali na ambulância, nós temos condições até de fazer alguns pequenos exames desse paciente para descartar algumas questões mais graves, né? Mas nada substitui uma boa avaliação do intra-hospitalar. Tá? Justamente para a gente fazer alguns outros exames ali que possam descartar qualquer situação médica, ok? Porque desmaio não é festa, né, gente? Significa que esse paciente efetivamente está com algum problema, né? Pode estar com algum problema, né? Então, olha lá, pessoal. Primeiro, socorros, né? Tá? A questão da observação do desmaio, né? Se dura menos de 2 minutos, mais de 2 minutos, né? Tempo, né, de consciência maior. Se é apenas um mal súbito ou se foi um desmaio efetivamente, né? Mal súbito é mais rápido, né, gente? Olha lá, pessoal. Primeiro socorro também, né? Não fazer, né? Não jogar água nessa vítima, né? Não oferecer álcool ou qualquer tipo de líquido, né? Qualquer tipo, químico pior ainda, né, gente? Não oferece, tá, gente? Não mexe na vítima, não sacode. Isso a gente vê o pessoal, mais o público leigo fazendo. Não pode fazer isso de forma alguma, tá, gente? Não tentar levantar essa vítima sozinha, gente. Existe treinamento, tá? Socorristas e bombeiros são treinados para isso, tá? Então, eles vão bastante na questão do braço de alavanca, que a gente chama. Tá? Leigo, preferencialmente, mantém essa vítima no chão, tá? Tranquilo, gente?
Continuando a nossa questão aqui, pessoal, nós temos a questão da crise convulsiva, que daí é outro problema. Tá? A síncope, né, o desmaio, é um problema provocado muitas vezes por questões simples ali, questões que o pessoal do intra-hospitalar vai conseguir resolver sem problema nenhum. É diferente da crise convulsiva. A crise convulsiva daí já é um probleminha um pouquinho mais sério. Tá? Então, olha lá, gente. A crise convulsiva nada mais é do que sinais elétricos desordenados no cérebro do paciente. Tá? As crises mais comuns, tá, é aquela chamada crise tônico-clônica. Ou seja, o que o paciente vai ter na tua frente é uma contração efetiva da musculatura de membros superiores e inferiores, dificuldade respiratória e perda da consciência. É a crise convulsiva mais comum que a gente vê. Tá? Porque o paciente ele perde a consciência, ele vai ao chão, né? Ele cai no chão muitas vezes e ele começa a ter contrações musculares involuntárias, né? Perde a consciência e começa a fazer barulho pela boca, efetivamente. Nada mais é da contração da musculatura também. Ele faz, muitas vezes, a questão da celorreia, que a gente chama, né? Salivação excessiva. Tá? Essa é a crise mais comum, né? Motivos para esse paciente fazer crise convulsiva, né, gente? Pode ter epilepsia, que daí é uma doença, efetivamente. O paciente pode ter meningite, encefalite, tétano, né? Tumores, daí a gente vê mais no intra-hospitalar. Febre alta, principalmente no paciente adulto, pode fazer convulsão, sim. Tá? Não quer dizer necessariamente que o paciente esteja doente, é que, na verdade, a própria febre acabou causando a convulsão. Trauma craniano pode fazer. Álcool, drogas, né? A questão da abstinência ou excesso disso pode fazer, né? Alguns medicamentos, né, pessoal? Principalmente os medicamentos aí, tarja preta, tem que tomar bastante cuidado com eles. Distúrbios metabólicos, por exemplo, paciente diabético pode fazer convulsão, tá? A questão da isquemia encefálica, tá faltando oxigênio no cérebro, tá? Tipos de crise, né, gente? Então, a gente já falou sobre a crise mais comum, que é a tônico-clônica, né? Gente, vocês têm que prestar bem atenção na questão do tempo da crise. Mais de 5 minutos, gente, risco de parada cardiorrespiratória. Tá? Por quê? Porque a musculatura do tórax também está fazendo aquela contração muscular excessiva e o paciente começa com dificuldade respiratória. Tá? As crises focais, né, gente, que também, às vezes, a maioria das pessoas nem sabe que isso daqui existe, mas eu acho interessante passar para vocês, tá? Olha lá, numa crise frontal, por exemplo, crise de lobo frontal, eu posso ter alterações de atividades psicomotoras, como, por exemplo, contração muscular no corpo inteiro. Ok, é a famosa tônico-clônica, né? Olha lá, ó, lobo occipital, gente. Só para vocês saberem, lobo occipital é responsável pela visão, tá? Então, por exemplo, pontos de luz e bolas luminosas, você está vendo o tempo todo. A grande maioria das pessoas nem sabe que isso é convulsão. Mas a pessoa fica relatando que está vendo isso o tempo todo, a gente chama isso de estocomas cintilantes. É interessante fazer um eletroencefalograma, tá? Olha lá, lobo temporal, pessoal, tá? Reações reflexas, né, gente? O que acontece aqui? Pacientes que podem simplesmente andar sem rumo, tá? E retornar horas depois, como se nada estivesse acontecido. Isso aqui é muito comum em desaparecimento de pessoas, tá? E a grande maioria das pessoas não entendem por que isso aconteceu, né? Pode ter sido uma crise de convulsão em lobo temporal, tá? Lobo parietal, pessoal, olha lá. Formigamento, dormência, né? De extremidades. Tá? Alteração de sensibilidade, porque são as áreas, né, responsáveis do cérebro que fazem essas atividades que podem estar com problemas. Tá? Então, olha lá, ó, crise atônica ou tônico-clônica, né, gente? Tá? O que acontece? A pessoa perde o tônus muscular, a força, né? E ela perde a consciência efetivamente e faz crises no corpo todo, né? Olha lá, tônico-clônica, né? Então, como a gente comentou, é a mais extensa, pode durar de 1 a 3 minutos, mas nós, lá no intra-hospitalar, pessoal, muitas vezes a gente vê essas crises por muito mais tempo, tá? Olha lá, a crise, convulsão de ausência, tá, gente? A famosa convulsão de ausência, essa daqui, pessoal, a grande maioria das pessoas nem sabe que existe, tá? O que acontece, gente? O paciente, ele simplesmente desliga, tá? Então, olha lá, ó, vou dar um exemplo clássico de convulsão de ausência, tá? Tá? Então, o que acontece, pessoal? Você vê alterações a nível do olho, com a tendência do olho aí para cima, tá?
mas o paciente, mesmo que você faça algum estímulo nesse paciente, ele não volta durante esse período, tá? Ele fica completamente inconsciente, mas ele fica na posição em que ele estava. Tá? Então, muita gente não sabe a diferença, né? De uma situação que, por exemplo, o paciente possa estar lá tendo qualquer outro tipo de problema, e essa questão da convulsão de ausência. Só que daí lá no eletroencefalograma a gente vê, tá? Segundos depois, ó, ele volta, ok? Pode acontecer várias vezes por dia, isso daqui é muito comum em criança, tá? Quem pega isso daqui muitas vezes é o professor, tá? Olha lá, primeiro socorros, né, gente? Deita essa vítima no chão, preferencialmente em decúbito lateral, tá? Aí vai o famoso rolamento de 90 graus, né, gente? Bastante espaço, tá? Afaste qualquer coisa que possa eventualmente machucar a pessoa. Deixe o local bem arejado. Não deixe pessoas que são desconhecidas ficarem próximas, tá? Mantenha calma, espere que a crise passe, chame o serviço de emergência, ok? Tá? Mantenha calma e cronometre, né, esse período de convulsão, tá? Não fazer, né, gente, pelo amor de Deus, não fica segurando esse paciente, você vai machucar mais. Apenas rode 90 graus, né, rode lateral, tá? Não se desespere, gente, a tendência da crise é não passar, passar e de qualquer forma o serviço de urgência e emergência está vindo, apenas cronometre, né? Não ponha a mão dentro da boca desse paciente de forma alguma, porque você vai se machucar, tá? Não coloque pano, não coloque objetos dentro da boca, tá? Apenas rode. Essa questão da língua, gente, não se preocupe. Quando você rodar 90 graus, a tendência é da língua ir para o lado, tá? Consequentemente, a via aérea vai ser desobstruída, tá? Não se preocupe com a língua. Você tem que se preocupar com a língua se esse paciente está de barriga para cima, tá? Se ele está em decúbito lateral, não precisa se preocupar. A língua já foi lateralizada, até porque ela perde o controle por causa da própria convulsão. Então, ó, virou de lado, a língua vai para o lado, tá? Não ponha nada dentro da boca do paciente. Você vai asfixiar o paciente. Tudo bem? Tá? E a questão dos primeiros socorros, né, gente? No final dessas crises, em geral, o paciente não lembra de nada, tá? Esses episódios, gente, né, eles são muito complexos para o paciente, né? Ele volta de forma bastante confusa, né? E no final, muitas vezes, ele não lembra de nada, tá, gente? Sem comentários antiéticos durante ou depois do episódio, ok, gente? Isso aqui pode estar acontecendo por coisas efetivamente bem graves, ok? Certo, pessoal? Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Até a próxima!